Evangelho de João, capítulo 4. Mas pode deixar. Gratidão. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu falo contigo. Amém. Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor está falando conosco desde o início dessa reunião. E temos ouvido para ouvir. Como a tua palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Por isso, estamos atentos à tua voz, por tudo que o Senhor já ministrou aqui. Porque o Senhor fala conosco todos os dias. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não responda para mim. Responda para você mesmo. O que o Messias causa em você? O que o Messias causa em você? O significado de Messias no grego é Christos, que quer dizer Cristo. No hebraico é Mashiach, significa ungido. O que o Messias, o ungido de Deus, causa em você? No livro de João, capítulo 1, verso 41. A primeira coisa que André fez foi achar a seu irmão Simão e dizer-lhe: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando Filipe se deparou com o Messias, o que ele fez? Ele se interessou. Teve vontade de segui-lo. E ele anunciou ao seu irmão. Quando
nesse capítulo 4 que nós lemos, Jesus, quando encontra a mulher samaritana, vai conversando com ela, vai mantendo uma relação com ela. E ela se apresenta a ele e age e começa a trabalhar na sua necessidade para que ela fale. E ele vai conversando com ela. E nessa conversa, ela busca uma restauração espiritual na vida dela. Porque no debate da conversa, chega um ponto que fala assim: os samaritanos falam que nós temos que adorar aqui, mas os judeus falam que nós temos que adorar em Jerusalém. E Jesus fala assim: a salvação vem dos judeus. E Jesus vai revelando a vida dela ali. E ela se impressiona. E ela, uma coisa que ela disse a Jesus foi a verdade. Que Jesus questiona ela sobre o seu marido. E ela fala: eu não tenho um marido. E aí Jesus falou: realmente, você teve 5. E este que está com você não é. E ela se impressiona. E o que ela faz quando Jesus se depara com ela e ela questiona, que sabe que o Messias vai vir, e Jesus se revela para ela: eu sou o Cristo. E eu te pergunto, quando Jesus se revela a você, qual é a nossa posição? E no decorrer da história, ela sai e ela foi anunciar a Cristo. E no decorrer disso, essas pessoas que chegam até Jesus se deparam e creem nele, outros não. Mas eles falam assim para ela, para a samaritana: nós cremos nas tuas palavras, mas nós cremos não só nas tuas palavras, mas cremos porque ouvimos falar dele, porque ele falou conosco. Ela não se calou, ela foi e anunciou. Causou algo nela. Mateus 11, capítulo 11, verso 3. Vou ler do versículo 1 do capítulo 11. Quando Jesus acabou de instruir os seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João, que é o Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Amém? O Messias causou dúvida. João estava preso, e aí nós podemos dizer, nas dificuldades, nas nossas dificuldades, nós duvidamos do Messias. E o interessante disso, que alguns capítulos anteriores que eu estava vendo, o Espírito Santo falou com João. E João batizou a Jesus. E o Espírito Santo falou: olha, o meu Espírito vai vir sobre ele. E João viu isso. Antes disso.
E mesmo no cárcere, João Batista pediu para os discípulos perguntar para ele se realmente era ou teria que esperar por outro. Eu fiquei pensando nisso na hora que comecei a ler. Falei, que engraçado, porque João Batista era aquele que viria anteriormente para preparar o caminho do Senhor. Não é isso que Isaías fala? Preparar o caminho do Senhor. Eram primos. E que engraçado. Eu falei, no cárcere, na prisão, trouxe uma certa dúvida se realmente aquele que estava ali, o Cristo, depois que ele foi preso, trouxe, era realmente o Jesus. Nas nossas dificuldades, será que nós passamos por isso? Mas Jesus mandou falar para ele, olha, está acontecendo sim os sinais, os prodígios e as maravilhas. Eu vou confirmar isso. E é o que o Senhor confirma para nós, que Ele é o Messias. Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém. O que o Messias causa em nós? Causa confissão. Porque o Espírito Santo de Deus é o mesmo e Ele fala conosco todos os dias. Uma das outras coisas que acontece, Mateus 26:23, fala que tentaram matar, fizeram de tudo para matar Jesus. Minto, Mateus 26:63. Quando Jesus foi levado preso, 26, versículo 63. Mateus 26, verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio e o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, tu disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? E se você for ver a história, os fariseus tentaram de tudo, levantaram até falsas testemunhas contra o Messias. E não encontrava nada. Não encontrava nada. O Messias causou ódio, raiva. E Jesus tem causado ódio e raiva? Tanto que um condenaram. Mas o importante é que isso tudo estava no plano de Deus. E você acha que conosco é diferente? Para aqueles que seguem a Cristo? Muitas pessoas não estarão contentes com você, não estarão contentes comigo.
pensa que Jesus precisa de advogado? Jesus não precisa ser defendido, porque Ele é grandioso e majestoso, e a sua obra está aí para todos verem. Amém? Toda a humanidade celebra o nascimento de Jesus. Toda a humanidade celebra. Lucas capítulo 2, verso 11, verso 26. Lucas capítulo 2, verso 11, verso 26. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Aqui nesse texto fala sobre o nascimento de Jesus e fala também sobre Simeão e Ana. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora revelado para ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o que a lei ordenava. Ele então tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Amém. Simeão aguardava o Messias. E ele teve, Deus abençoou ele tão grandemente pela sua fé, que quando ele pegou Jesus para poder fazer a circuncisão, ali ele adorou e glorificou o nome do Senhor. Porque ele viu a promessa de Deus se cumprir. Ele aguardava isso. Simeão creu. E Deus lhe deu longevidade de vida. Quantos querem ter longevidade de vida para ver Cristo na sua vinda? E tem outra turminha. Lucas 4:41. Verso 40. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias moléstias, os traziam, impondo as mãos sobre cada um deles, ele os curava. Também de muitos saíam demônios, clamando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendeu-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Os demônios reconhecem quem é Jesus, quem é o Messias. O inimigo das nossas almas reconhece Cristo, o Messias, o Senhor e Salvador. Lucas 24:26. Jesus ressurgiu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens.
Só que interessante. Nos versículos antes, verso 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém? Aqui é um texto que fala sobre a passagem do caminho de Emaús. Eles já andavam com Jesus, já conheciam Jesus, já viram toda a trajetória de Jesus. Só que aí quando Jesus começou a conversar com eles, uma conversa longa, Jesus conversou longamente, falou: fica aqui com a gente. Eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Só que aí Jesus pacientemente foi falando das Escrituras. E aí, num determinado ponto, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se os olhos. Reconheceram a Jesus porque Jesus teve com eles uma longa conversa. Mas e antes? Não andavam com Jesus? Mas Jesus é tão maravilhoso que mesmo às vezes sem a gente enxergá-lo, Ele vai conversando com a gente até demonstrar: sou eu que falo com você, sou eu que ministro sobre a sua vida, sou eu que continuo fazendo. Olha eu aqui. Você estava pensando que eu estava morto? Ressurgi. O Messias nos dá esperança. E será que nós temos paciência para continuar crendo no Cristo? João, capítulo 7, verso 41. Verso 40. Ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo virá da família de Davi e de Belém, e a cidade de onde era Davi? Assim o povo se dividiu por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Amém?
E aí eu te pergunto, o que Cristo é para você? O que o Messias causa em você? E o mais interessante aqui, que eles fizeram umas perguntas aqui. O Cristo não viria da família de Davi e de Belém e da cidade onde era Davi? Mas isso não já tinha sido revelado a eles pelos profetas? Por que eles não foram buscar o que estava escrito nas Escrituras? Ninguém foi lá conversar com José, será? Para saber aonde Jesus nasceu? Ou todo mundo estava pensando que Jesus nasceu em Nazaré? Porque Jesus nasceu em Belém e veio da linhagem de Davi. Porque José fazia parte dessa linhagem. João 11, 27. E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta reconhece e confessa que Cristo é o Senhor, mesmo na morte de Lázaro. Ela crê. Livro de Atos, verso 22. Livro de Atos 9, 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Saulo se converte, o perseguidor da igreja de Deus. Mas muitos ainda duvidam que realmente Saulo havia se convertido. E trazia, as pessoas duvidavam. Tanto que Saulo teve que sair de lá. Mas recebe o nome de Paulo e ele continua anunciando a Cristo o Messias. Amém? Ele continua. E expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Em Atos 17, verso 3. Porque ele creu. Ele se encontrou com o Messias. Ele se encontrou com Cristo. Em 1 João, capítulo 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. O que o Messias causa em nós? Quero que você se coloque de pé. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e é vida eterna. A salvação é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, para remissão, para perdão dos nossos pecados. Nos traz a reconciliação. E mediante todas essas pessoas que nós vimos nas Escrituras, o que Cristo representou para elas, o que o Messias representou para elas, o que Cristo, ungido de Deus, representa para mim e para você. Representa a reconciliação. Representa interesse, vontade de segui-lo, porque todos aqueles que creram, todos aqueles que se entregaram, e mesmo com dificuldades, com as suas dúvidas, e Jesus se demonstrou a eles e falou: eu sou o Cristo. Eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te sara, eu sou aquele que te conheço as suas necessidades. E o grandioso disso é que Paulo e tantos outros, Pedro, como tantos outros, morreram entregando a sua vida na pregação do Evangelho, das boas novas que chegou até mim e até você. Porque o projeto de Deus, ele não finda até que tenha se cumprido todas as coisas. E todo aquele que vem a Cristo, jamais ele lança fora. Eu não sei o que Cristo, o que o Messias tem causado em você. Mas Ele é o verdadeiro Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Por mais que eu estava ouvindo no noticiário essa semana que o pessoal do Porta dos Fundos fizeram algum teatro, alguma coisa, colocando Cristo de uma forma que nós não cremos e que as Escrituras nunca disseram. E até, não sei detalhes, mas alguém foi lá e colocou fogo no estúdio deles. Não sei se são ladrões, não sei qual é o interesse, mas muitas vezes, algumas coisas eu tentei perceber que a mídia estava tentando jogar como se fosse... alguns cristãos não gostaram disso, né? Os evangélicos não gostaram disso. Tipo, querendo dar uma mensagem subliminar, como se esse ataque pudesse ter sido de alguém... Só que você não pode testemunhar ou levantar falso testemunho, você não sabe. Por isso que eu falei que Cristo não precisa ser defendido. Porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Porque só de eu e você estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus já é suficiente. Porque essa palavra tem alcançado multidões. E o bom é que o Espírito Santo continua falando conosco. E é o Espírito Santo quem fala com você. É o Espírito Santo quem revela Cristo. Porque esses homens das Escrituras ouviram. Muitos não ouviram. Eu não vi Cristo em carne, mas eu creio. Porque é pela fé no Filho de Deus. Por experiências também que nós já tivemos e continuamos tendo. E mesmo se Ele não curar, mesmo se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Mas que nós nunca venhamos a esquecer o que Ele causa em nós. Feche os teus olhos. E começa a agradecer a